Essa aula tem como objetivo entender o funcionamento dos disjuntores. Primeiro, qual a utilidade do disjuntor? O disjuntor ele vai proteger a minha rede elétrica de uma sobrecarga ou de um curto-circuito. E o objetivo dessa aula é entender como é que ele consegue este objetivo. Como é que ele consegue proteger a minha rede de uma sobrecarga ou de um curto-circuito. Primeiro, eu tenho aqui um disjuntor que é conhecido como disjuntor do tipo DIN e um disjuntor que é conhecido como disjuntor de tipo NEMA. E aí? Qual protege melhor a minha rede elétrica? Qual o princípio de funcionamento desses dois disjuntores? Para entender como os disjuntores protegem a rede elétrica, a gente tem que entender como se comporta uma lâmina bimetálica quando aquecida. Lâmina bimetálica, Marivaldo, eu vou pegar duas lâminas de metais diferentes e eu vou soldar. Ok? Então eu tenho uma lâmina bimetálica. Se eu aqueço essa lâmina bimetálica, como é que ela vai se comportar? Observe, se a de baixo tem a maior facilidade para se dilatar, ou seja, tem um maior coeficiente de dilatação, quando eu aquecer, ela quer aumentar mais, porém, a de cima ela vai querer retardar esse alongamento dela. Sendo assim, o que é que vai acontecer? Essa lâmina vai se curvar para cima. E eu posso usar esse comportamento da lâmina se curvar para cima para proteger o meu circuito elétrico. Como assim? Eu sei que a passagem da corrente elétrica por um material gera o aquecimento. Então, a gente pode projetar a lâmina para que, quando a temperatura atingir um valor tal, um valor crítico, e este valor crítico da temperatura vai estar associado à passagem de uma corrente maior do que a desejada, então o que é que acontece? Essa lâmina vai se curvar para cima. Sendo assim, ela vai abrir o circuito, impedindo que essa corrente elétrica elevada venha produzir danos na minha rede elétrica. Para simular o comportamento de uma lâmina bimetálica, eu preparei um experimento aqui simples. Basicamente, peguei uma folha de papel ofício, cortei um pedaço e colei sobre esse pedaço de papel ofício um pedaço de papel alumínio, produzindo aqui uma lâmina composta por dois materiais diferentes. Claro, não são dois metais, mas vai se comportar simulando o que ocorreria com a lâmina bimetálica. Então, vou colocar aqui um pregador e vou aquecer usando uma vela. A lâmina se curva para cima. E basicamente, este disjuntor aqui, tipo NEMA, ele só usa esse tipo de mecanismo. Ele tem uma lâmina bimetálica que, quando percorrida por uma corrente elétrica muito elevada, no caso uma sobrecarga, essa lâmina bimetálica ela vai se dilatar, abrindo o circuito. Agora observe, a dilatação dessa lâmina bimetálica vai produzir o que nós chamamos de desarmar o disjuntor. Ou seja, não inutiliza o disjuntor. Simplesmente o disjuntor ele vai desarmar internamente. Você vai perceber que vai desligar a energia elétrica em sua casa, o disjuntor vai estar na posição ligada, mas você vai ter que fazer o movimento de ligar e ligar de novo. Ou seja, você vai armar novamente o disjuntor. Já o disjuntor do tipo DIN, ele usa essa mesma tecnologia da lâmina bimetálica, ok? Uma corrente muito elevada, a lâmina ela vai se curvar para cima, abrindo o circuito e desarmando o disjuntor. Sua casa vai ficar sem energia elétrica momentaneamente. Como é que você vai resolver? Desliga e liga de novo o disjuntor. Então vamos lá. Primeiro a gente viu o dispositivo de proteção dos dois disjuntores, que basicamente funcionava devido ao efeito Joule, ou seja, o aquecimento do material devido à passagem da corrente elétrica. Ou seja, uma corrente elétrica elevada atravessando o disjuntor,
aquece a lâmina bimetálica, que vai se curvar para cima, abrindo o disjuntor, ou seja, desarmando o disjuntor, protegendo a sua rede elétrica. Agora, o disjuntor tipo DIN, ele tem um dispositivo de proteção a mais. Além de usar o efeito Joule, ele usa o efeito magnético da passagem da corrente elétrica. Eu não lembro, Marivaldo, efeito magnético da passagem da corrente elétrica? Sim, ao atravessar um material condutor, a corrente elétrica cria em torno dela um campo magnético. Ou seja, é como se aquele condutor funcionasse como um ímã. Agora, para intensificar esse efeito, a gente pode pegar o condutor e transformá-lo numa bobina. A gente pode enrolar esse condutor várias vezes no corpo e aí a gente intensifica esse efeito. Ou seja, não atrai o prego. Ou seja, esse fio enrolado aqui, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, se transforma em um ímã, atraindo o ferro. Se eu desligo, cessa o efeito magnético. Sim, Marivaldo, lembrei do efeito magnético. E aí, como é que o disjuntor DIN utiliza o efeito magnético da passagem da corrente elétrica para proteger a minha rede elétrica? Simples. Dentro do disjuntor DIN tem uma bobina e dentro dela tem um pino. Então, no momento que ocorre um curto-circuito, ou seja, que chega uma corrente elétrica com intensidade muito grande no disjuntor, o que é que acontece? O pino desarma o disjuntor. Vamos ver de novo? Então, basicamente, eu tenho aqui o quê? Uma pilha, uma bobina e aqui coloquei um interruptor. O que é que acontece? Quando eu ligo o interruptor, o pino é puxado para dentro. Ou seja, no momento que uma corrente elétrica é levada, passa pela bobina no interior de um disjuntor DIN, um pino é atraído por essa bobina e desarma o disjuntor. E mais uma vez, vai cortar o fornecimento de energia elétrica de sua casa momentaneamente. Simplesmente você vai até lá, desliga e liga de novo. Ou seja, você arma mais uma vez o seu disjuntor.